Bom dia a todos, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Eu sempre gosto de fazer reflexões, domingo pela manhã, e fazendo perguntas. Então, no domingo retrasado, eu perguntei sobre amar alguém que não está fazendo a vontade de Deus, está no pecado. É se calar diante da situação de dizer àquela pessoa sobre o seu pecado, de falar sobre aquela pessoa sobre o seu pecado para não ter conflito? Ou amar é você ter coragem de falar com aquela pessoa sobre os seus erros, sobre os seus pecados, e dar a ela a oportunidade de mudar de vida. Então, nós vemos um mundo hoje, onde o mundo tenta nos calar, e nós falamos que admoestar, exortar, faz parte do propósito de amar. Paulo foi o maior exortador e admoestador da Bíblia, e ele falou sobre coisas que nós somos cheios de medos para falar. Ele falou com a igreja sobre incesto, ele falou com a igreja sobre prostituição, ele falou com a igreja sobre homossexualidade. Por quê? Porque a igreja de Corinto, para quem ele mais escreveu, era uma igreja que tinha tudo isso, os gregos eram, vamos dizer assim, as pessoas mais promíscuas da época, mas estavam aceitando a Jesus. Então, aceitaram a Jesus, estavam na homossexualidade. Isso aí faz parte do passado, agora você está em Cristo, fica para trás. Prostituição, fica para trás, e assim vai. Domingo passado, nós perguntamos sobre rotina. Rotina é boa ou é ruim? Aí muitas pessoas responderam, Ana respondeu, Jonas respondeu, depende, E realmente depende. A rotina ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende de como nós estamos vivendo aquela rotina na nossa vida. Então nós somos de coisas espirituais. Então, quando nós estamos centrados demais naquilo que é material, nos desejos da nossa carne, no secular, essa rotina se torna uma rotina ruim para o nosso espiritual. Por quê? Porque a gente perde o desejo por oração, a gente perde o desejo por leitura da Bíblia, a gente perde o desejo por estar na igreja, porque a gente está tão entranhado com o secular que a gente não consegue ter desejo pelo espiritual, E é o que muitos crentes estão vivendo hoje. Muitos crentes a gente tem que arrastar eles para o espiritual, porque o secular está falando muito alto no seu coração. E hoje eu quero fazer uma pergunta que foi feita aqui. Eu fico ali observando, e refletindo sobre essas questões. Quem é mais importante, o pai ou a mãe? Quem é mais importante, o pai ou a mãe? Então, fala aí. Os dois, muito bem. Ok. Eu vejo assim, irmãos, pegando aí a resposta da Emacida, pai e mãe tem que existir na vida dos filhos, Um filho não nasce só de uma mãe, e um filho também não é gerado só de um pai, precisa ter a figura dos dois. Mas muitas vezes o mais importante se torna relativo para o filho ou para a filha, em função da competência do pai ou da mãe em exercer o seu papel de forma correta. Vou dar um exemplo. Uma criança que nasce e a mãe abandona, e aquela criança cresce com o pai. O pai se vira para cuidar daquela criança, Aí você pergunta para essa criança, quem é mais importante, o pai ou a mãe? O que vocês acham que essa criança vai responder? O pai. Por quê? Porque a mãe não cumpriu o seu papel. Da mesma maneira, é o inverso da coisa, Se uma criança é gerada e o pai é uma pessoa ausente, ou o pai abandonou e a criança cresceu só com a mãe, se você perguntar para essa criança quem é mais importante, ela não vai titubear, ela vai dizer a mãe. Peguei a sua pergunta, Rodrigo, aqui para trazer para a igreja. Então, existe um relativismo nisso, relacionado à competência do pai ou da mãe exercer o seu papel corretamente. Então, se o pai exerce bem o seu papel como pai, dentro do padrão mais perfeito do que é ser um pai, com certeza o filho não vai deixar de ver o valor daquele pai. Da mesma maneira, a mãe. Só que o importante é que os dois sejam vistos como indispensáveis e que eles sejam vistos de forma igualitária em relação ao seu valor na vida dos filhos. Se você ler hoje artigos de psicologia, uma criança que cresce na figura masculina do pai, ela se torna fragilizada emocionalmente,
ela perde, principalmente quando se for um menino, né? Ele perde a visão de quem é a figura de força na sua vida. Então ele se torna muitas vezes um homem mais fragilizado, um homem que não entende bem o seu papel como homem em relação à sua masculinidade. Então hoje, o que acontece? O mundo, ele trabalha exatamente para atingir a figura do pai, mais do que a figura da mãe. Por quê? Porque cabe ao pai ser o líder, cabe ao pai ser o cabeça, cabe ao pai dar os direcionamentos, né, que precisam ser dados dentro do lar. E aí o que acontece? Quando a figura do pai não consegue atingir esse objetivo, o lar despenca, né? O lar se dissolve, o lar sofre. E hoje, pegando um gancho em palavras passadas, eu vejo que nós estamos vivendo num mundo que a intenção do diabo através do sistema é destruir a família. Destruir que família? A família dentro do conceito cristão, que é aquela família estruturada por pai, por marido, esposa, pai, mãe, educando os filhos em amor nos caminhos da palavra de Deus. E aí o que acontece? Eu ouvi um pouco aqui da discussão da sala. Hoje nós temos, o mundo está criando outros tipos de família, outros perfis de família, formados por 2 homens, por 2 mulheres. Aí o Benjamin vai lá estudar, e aí de repente chega lá na escola, encontra um amiguinho que tem 2 homens como pais, né? Ou 2 mães. E aí ele chega em casa e vai querer saber se aquilo é certo, se aquilo pode isso, Arnaldo, né? Pode essa situação? E aí o que acontece? Nós não podemos nos acovardar e ensinar aos nossos filhos o que a palavra de Deus diz. Porque o que está acontecendo hoje? Uma geração de crentes covardes, né? Que querem fazer vamos dizer assim, o meio de campo com o mundo e querem, vamos dizer assim, ficar bem diante da opinião pública sem se preocupar com aquilo que Deus diz. Eu vou dizer uma coisa para você, grave bem isso na memória. Você tem que ter mais medo do julgamento de Deus do que do julgamento do Alexandre de Moraes, o Xandão. Porque tem muita gente que está com medo do Alexandre de Moraes, não está com medo da mão pesada de Deus. Irmãos, eu fico preocupado quando as pessoas começam, porque deixar entrar no coração o medo, né, a covardia diante de um sistema pecaminoso, corrompido pelo pecado. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Aqui em Provérbios 7, aí eu quero que você grave essa palavra no seu coração. Provérbios 7, de 1 a 3 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os em teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Escreve-os na tábua do teu coração. Você sabe o que é escrever a lei de Deus na tábua do coração? Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando sobre isso. Escrever na tábua do coração é você decorar a Bíblia, é você ler tanto que aquilo é escrito dentro de você. É como se a palavra ela se tornasse uma com você e você se tornasse um com a palavra. Eu vou usar um termo que o irmão usou, uma simbiose, né? É como se você e a palavra se tornasse uma coisa só. Mas para isso você tem que ler, você tem que repetir, você tem que meditar. Você não pode só ler a Bíblia uma vez por ler. Não, você tem que ler, reler, ler de novo, meditar, recitar. Aquela palavra ela vai sendo o quê? Escrita dentro de você, ela vai sendo gravada dentro de você. Ou seja, os valores da palavra começam a ser os seus valores. Por que hoje o povo de Deus está sem valores? Por que o povo de Deus hoje está abrindo mão muito facilmente de valores? Porque a palavra não está gravada na tábua do coração. A palavra não está gravada na tábua do coração. Aí os valores do mundo vêm e a gente acaba aceitando, porque a gente está sem compromisso com a palavra. A palavra de Deus não está gravada dentro da gente. A gente tem que gravar essa palavra dentro de nós. Por que hoje os crentes estão vivendo na superficialidade? Porque não se estuda mais Bíblia, não se vê em escola bíblica.
não se lê a Bíblia, ou quando se lê como se lê um jornal, né? Muito rapidamente. Não, irmãos, eu já li a Bíblia 3 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. Tem texto da Bíblia que eu sei citar para você o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E eis que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor por longos dias. Por que eu sei? Porque eu escrevi na tábua do meu coração. Irmãos, quando você começa a ter uma familiaridade com a palavra de Deus, ela entra em você, ela grava em você, né? Um texto que também está gravado no meu coração, Malaquias 3:10. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma hora abastança. Por amor de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós precisamos colocar a palavra para dentro de nós. Nós precisamos trazer a palavra para dentro do nosso coração. Esconde, olha só, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Aí você vai ter autoridade, você vai ter coragem de se levantar contra o pecado quando o pecado aparecer. Irmãos, nós temos, essa semana eu vivenciei isso que eles discutiram aqui com uma pessoa. O Gabriel vendeu o carro dele, eu tive que ajudar ele a comprar. Então eu estava no banco, eu fui lá ser o comprador do carro. E a mulher, dona do carro, foi comigo no cartório e tal, com um menininho no colo assim, fofinho, sabe aquele bonequinho da Michelin, gordão assim, fortão. E ela, só que ela tem 3 filhos. E aí ela falou para mim: pastor, eu estou passando problema assim com os meus filhos, porque essa questão aí de ideologia de gênero, essas coisas, né? Esses dias a minha filha chegou em casa e falou para mim: mãe, eu posso ser o que eu quiser. Ela falou: não, você não pode. Quem falou isso para você? Ela falou: mas eu estou aprendendo, porque lá na escola a gente fala, as meninas falam, né? Eu posso ser o que eu quiser. Ela falou: você não pode ser o que você quiser. Aí ela, como ela tem conhecimento da palavra, ela pegou, levou a filha dela na palavra, falou aqui: Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea, você é menina. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Uma pessoa que eu conheci assim no momento, sabe, e ela começou a desabafar, porque eu falei para ela que eu era pastor e tal, e ela já começou a colocar para fora, porque parece que eu encontrei um pastor, vamos colocar para fora as coisas. E eu falei: você agiu certinho, é assim mesmo, nós temos que pegar e mostrar para os nossos filhos a verdade bíblica, porque senão eles vão incorporar a verdade do mundo, e eles vão começar a trazer isso para dentro do seu coração, para dentro do coração, para dentro do coração. Por isso que a palavra de Deus diz que tem que ser escondida dentro do coração. Nós temos que colocar, né? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então hoje nós precisamos muito nos encher da palavra de Deus, nos encher do que a palavra de Deus nos revela, né? Pais novos que têm filhos que são numa nova geração, uma tecnologia totalmente diferente, como eu vi também que foi falado aqui, às vezes tem dificuldade de lidar com essas questões. Com tecnologia, com ultra tecnologia, com super tecnologia, nós não podemos deixar de mostrar para os nossos filhos a verdade de Deus, porque se nós não mostrarmos, o mundo vai colocar a verdade do mundo no coração dos nossos filhos, e amanhã a gente pode chorar, porque nós vamos ver aquela criancinha que a gente carregou no colo, que a gente deu papá, que a gente alimentou, dizendo: não quero Jesus. Porque, irmãos, hoje nós vivemos um tempo de uma geração rebelde, né? Eu fiquei estarrecido quando cheguei aqui na igreja, e a gente conversando na cozinha sobre uma jovem que já esteve aqui na igreja, já esteve dentro dessa igreja, e hoje está no satanismo. Satanismo. A família toda vai sofrer com essa situação, já está
sofrendo, né? Então as pessoas acham, está na moda hoje, está na moda você, porque hoje o satanista aparece no YouTube, né? Tem lá o tal do Vic Vanilla, não tem? Aparece lá, cabeludão, tal, né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Hoje você pode ser ocultista, você pode ser satanista, você pode se envolver e aparentemente não vai dar nada, irmãos. Até hoje eu estou tendo batalha espiritual por causa daquilo que aconteceu comigo em relação àquele satanista há 14 anos atrás. Até hoje, essa semana eu dormi, teve 3 dias que eu não dormi por causa de batalha espiritual relacionada àquelas situações. Ainda eu oro, eu busco, minha vida está no eixo, né? Não sai 1 milímetro fora da régua, né? da vontade de Deus. E ali, passando luta, aí as pessoas entram nesse mundo e não tem ideia, não tem noção, né, do que elas estão fazendo com a sua alma, com a sua vida, né, com o seu futuro. Então nós precisamos levar a sério isso aqui, ó. Hoje a gente não está dando o devido valor à palavra. Eu vou ler novamente para encerrar aqui essa reflexão, Provérbios 7, de 1 a 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Escreve-os na tábua do teu coração. Eu estive numa reunião de pastores ontem, na primeira igreja batista, e não é só de batistas, ali tinha assembleiano, Sal na Nossa Terra, aliançados, pastor Dinho lá da Atos de Justiça, enfim, pastorada toda. Nós ficamos a manhã inteira ontem, falamos sobre diversos assuntos, inclusive isso que eu estou comentando aqui, né? essas questões que estão sendo, que são um enfrentamento da igreja nos dias atuais. E, irmãos, está todo mundo pensando da mesma forma, está havendo um alinhamento, né, de pensamento nesse sentido. E eu vejo assim, que Deus está despertando muitos líderes, muitos pastores na cidade, né, para se unir mais, para estarem mais juntos, e para pensar nessas questões, né, que nós estamos enfrentando nesses dias, que a igreja vai enfrentar ainda, né, de uma maneira mais enfática, né, em relação a essas questões ideológicas, em relação a essa oposição a tudo aquilo que se refere à vida de Deus e ao próprio Deus, né? Então hoje tem muita gente pensando sobre isso. Eu, independente dessas reuniões, independente de reunião de pastor, eu sou uma pessoa muito incomodada com essas coisas. Eu estou pensando constantemente sobre esses temas, sobre essas situações relacionadas à igreja, relacionadas a pais e filhos, relacionadas a todas essas questões. Por isso que eu quero trazer a faculdade da família para a igreja, porque eu entendo que se nós trabalharmos a família, se nós trabalharmos o conteúdo bíblico a nível de família, a gente já vai resolver muitas questões, muitos problemas que nem vão aparecer, porque tudo começa dentro da família, né? As questões começam dentro da família, começam dentro de casa, né? Então eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós possamos orar